E assim o diabo se levantou contra Jesus, né? Por 3 vezes, tentando levar Jesus a cair nas suas tentações. Obviamente que Jesus não ia cair na tentação do demônio, né? Jesus, na verdade, estava no controle da situação. Ele permitiu que o demônio viesse para que o demônio fosse humilhado. Ali não era o demônio que estava controlando, é Jesus que está controlando tudo. Isso é para nós, para o nosso ensinamento, que o Senhor permitiu isso. E o demônio, ele continua hoje, claro. Se ele foi tão idiota de tentar Jesus, ele vai nos tentar também, porque ele sabe que para nós ele pode ganhar, né? Se nós não tomarmos cuidado, conosco ele ganha. A missão do demônio é essa, né? É o trabalho dele, e ele faz esse trabalho dele de forma muito bem feita. Ele se levanta o tempo inteiro contra nós. E tem uma forma que ele se levanta que é bem especial para os nossos tempos. Não que ele já não fazia isso antes, desde o começo ele faz isso, mas que nos nossos tempos é a ênfase que ele tem dado. As tentações do demônio nos nossos tempos, entre tantas coisas, tem uma que ele tem dado ênfase. Eu vou começar então com uma citação de um sacerdote que escutou, ou melhor, recebeu uma carta da irmã Lúcia. A irmã Lúcia foi uma das 3 videntes de Fátima, né? Quando ela ainda era uma criança, ela tinha 10 anos, e ela viu Nossa Senhora de Fátima junto com seus primos. E a irmã Lúcia, depois já, como religiosa, já com idade avançada, ela mandou uma carta para um padre lá da Itália, onde ela disse para esse padre, que tinha perguntado para ela algumas coisas, e ela disse a ele: Padre, Nossa Senhora me falou que nos tempos finais o demônio, de modo especial, vai se levantar contra a família. Das tentações do demônio, ele tem várias, diversas, né? O catálogo de tentações dele é repleto, né? Nós sabemos muito bem por experiência, né? Mas nesse catálogo de tentações do demônio, na primeira página ali, para ele, demônio, o diabo, né, ensinar os outros demônios, primeira lição, primeira página é: família, vão para cima das famílias, ataquem as famílias, tentem as famílias. Isso está ali na primeira página do catálogo de tentações e de ataques de Satanás. Isso nós vemos o tempo inteiro. Isso nós vemos o tempo inteiro. Às vezes é de forma escrachada. Às vezes isso está lançado diante de nós assim de forma escrachada mesmo, para a gente só não enxerga quem não quer. Por exemplo, no carnaval agora, alguns dias atrás, de forma escrachada, uma das escolas de samba foi lá e, entre outras coisas, com dinheiro público, com aquele imposto que não para de aumentar, foi com esse dinheiro aí que sai do teu bolso. Essa escola de samba, patrocinada com dinheiro público, com o imposto do teu bolso, foi lá e fez uma zombaria da família. A família tradicional, homem e mulher, esposo e esposa, filhos, dentro de uma latinha de conserva. Para quem não entendeu, a zombaria é muito clara. Isso daqui é algo que está na conserva. O que está na conserva? É algo que já não é tão mais assim necessário, né? É que fica ali na prateleira, ali no cantinho do armário. Está na conserva lá, para não estragar de vez. Para não estragar de vez, está dentro da conserva, a família tradicional. Então, com o teu dinheiro público, com o nosso, com o nosso imposto, zombam da família. Não é a primeira vez, não vai ser a última, porque isso é demoníaco. O carnaval como um todo é demoníaco. Quem fala isso não sou eu, quem fala isso são os santos. Os santos falam isso, né? E a realidade mostra isso. Talvez aquelas marchinhas de carnaval do nosso tempo, né? Nós que estamos já virando meio século para cima,
Então, do nosso tempo, talvez aquelas marchinhas de carnaval mais inocentes, né? A gente fala, isso aí não dá nada. E realmente, talvez era bem mais simples. Hoje não, hoje é demoníaco. Hoje é demoníaco. Demoníaco, não tenho dúvida disso. E aí o ataque foi contra a família, de forma escrachada. Escrachada. Mas nem sempre vai ser de forma escrachada. Em alguns momentos, sim, é desse jeito. Deus permite isso para ver se alguns abrem os olhos, né, e acordam. Porque tem muita gente dormindo. Tem muito cristão dormindo que não enxerga, não vê as coisas, infelizmente. Mas nem sempre é de forma escrachada. Hoje Jesus está sendo tentado, 3 tentações contra nosso Senhor, da parte do demônio. Primeira tentação, Jesus teve fome depois de 40 dias no deserto. Imagina, 40 dias sem comer. É para ter fome mesmo, né? Jesus é homem também, né? É Deus e homem. Sua natureza humana sofreu forte ali. E diante dessa tentação, Jesus sentindo fome, vai o demônio e vai dizer para ele, né? Olha o tanto de pedra que tem aqui no deserto. Você é Jesus. Você é o Filho de Deus. Uma pedra dessa aí que você transforma em pão, pronto. Acabou a tua fome. Qual que era a tentação ali? A tentação material. Do poder de Jesus voltado simplesmente para o material. Transforma ela em pão, enche a tua barriga. Enche a tua barriga com esse pão. Você vai ter o pão e pronto, você está feliz da vida. A velha história, né, a velha frase que percorre os séculos já, desde o tempo do Império Romano. Pão e circo. Dê pão para as pessoas, o básico, e dê circo, dê aquilo que faz a pessoa se alegrar ali, ainda que futilmente, e ela está de barriga cheia e está tranquila. Mas essa tentação do material, ela se levanta contra as nossas famílias. Quantas famílias são tentadas? Quantos pais são tentados? Quantas mães são tentadas a focar no material? Então nós precisamos ter uma televisão em cada quarto. Nós precisamos ter isso aqui especial. Nós precisamos ter aquilo, nós precisamos ter o último lançamento do jogo, né, de videogame, porque isso para o nosso filho é necessário. E é claro, ele acha que é necessário, né? Então nós vamos ter o último lançamento, nem que custe 10 mil reais, precisa ter isso. A televisão em cada quarto, é isso, é mais aquilo, é mais aquilo, é mais aquilo, é mais aquilo e mais aquilo, ok? E aí foca-se no material, no ter, foca-se no ter, e não se percebe que o ter não preenche corações de verdade. Quantas crianças têm, e depois que crescem não são gratas, porque tiveram demais. Ter demais não ajuda no crescimento e na maturidade de um filho, pelo contrário. Ter demais é um terrível engano que os pais dão aos seus filhos. Terrível engano. Cobra-se um preço, lá na frente vai vir uma conta alta para isso. Mas é uma tentação, e é uma tentação sutil do demônio para você, pai e mãe. Se mate de trabalhar para ter. Porque o resto pode deixar de lado, mas desde que tenha. Estou dizendo que não é importante ter as coisas necessárias, que você não pode ter direito a ter certas coisas, comodidades, não. Não é isso. Deus nos dá a graça de nós conseguirmos ter as coisas em nossas casas. A princípio isso não é errado. O errado é focar demais no material. Onde o material, o ter, é a única coisa importante. Aí está o erro. E que muitos pais caem nesse erro. Caem na tentação. Primeira tentação do demônio para Jesus, tentação para as famílias, e que muitas famílias caem. E depois lá na frente vem um preço alto para isso.
Segunda tentação, então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dá ordem aos seus anjos a teu respeito. Então Jesus, ele deveria aqui ir lá e fazer um gesto, né, de se lançar e tudo mais. Aqui nós temos uma tentação voltada para Jesus fazer um gesto assim, esplendoroso, né? Ia lá no templo e se lança e abusa do chamado de Deus, né, para ele, e faz aquilo lá como uma tentação até contra o próprio Deus. Quantas vezes o demônio não vem com essa tentação de que a pessoa, e dentro da família, né, deve buscar o esplendoroso para tantas coisas, deve fazer coisas que são tão grandiosas, tão orgulhosas, né, tão chamativas, e foge da simplicidade. Foge da simplicidade. Jesus não quis fugir da simplicidade. Aqui eu não me refiro só à questão material, aqui eu estou dizendo, né, a simplicidade de coração mesmo, né? Da vivência, da simplicidade de coração, dentro de um lar, da harmonia, da paz, do respeito. Esse sentido de simplicidade que eu me refiro aqui. E aí vem o demônio, né, para dizer: não, vai lá e faz e tal. Olha só. Depois o demônio não conseguiu nessa também, vai para outra tentação. O diabo levou Jesus para um monte, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Nossa, aqui ele foi ousado. Você, Jesus, se ajoelhe aqui e me adore, eu sou o teu Deus, e aí eu te dou tudo o resto. Aqui, meus irmãos, está a tentação para abandonar a Deus. Para abandonar a Deus em troca do quê? No caso de Jesus, o demônio lhe prometeu que ia dar tudo para ele. Infelizmente, tem famílias que caem na tentação, que não colocam Deus no centro da sua vida e que assim vão colocando ídolos no centro da sua vida, no centro do seu matrimônio, no centro da sua casa. Ídolos, já falamos do ter, ídolos do prazer, desse esplendor, da vanglória. Tem famílias que abandonam facilmente a sua fé. Tem pessoas que vão abandonando facilmente a sua fé cristã, católica, que é a caminhada de fé que nos salva. Alguns vão abandonando, né? Tem homens que são tentados a abandonar a sua fé porque, seguindo por outros caminhos, acham que vão conseguir até crescer financeiramente. Tem pessoas que abandonam facilmente a sua fé por certas promessas. E Jesus falou para o demônio: afasta-te, Satanás, porque só a Deus servirás, só a Ele que eu sirvo. Meus irmãos, essas tentações mostram toda uma tentativa do demônio, no final das contas, é tirar Jesus do centro da sua vida, ou melhor dizendo, tirar Deus do centro da sua vida. Jesus, se tivesse caído nessas tentações, obviamente que não ia cair nenhuma, mas suponhamos na cabeça do demônio, né? Se Jesus caísse numa dessas, Jesus teria um projeto de vida, poderia até ser um projeto de vida esplendoroso nesse mundo, por um tempo. Mas sem Deus. A tentação do demônio é tirar Deus do centro da tua família. Para isso ele pode te dar até dinheiro, ele pode te dar poder, ele pode te dar um monte de coisa, ele pode te dar falsos amigos, falsas amizades. Ele pode vir com um monte de coisa para você, desde que ele tire Deus do centro da tua vida.
Aí depois é claro que esse castelo de cartas vai cair. Esse poder, esse dinheiro, essas falsas amizades, chega uma hora que tudo isso daí vai pro ralo. Mas aí você já perdeu Deus, e aí? Aí o demônio ganhou. Então, Satanás está se levantando contra você esposo, contra você esposa, contra os teus filhos. Ele não está brincando. Infelizmente, ele sabe que muitos católicos estão brincando, que não levam a sério isso. Tem muitas famílias que não rezam. Muitas famílias que não rezam. Tem muitas famílias que não ensinam os seus filhos a rezarem. E aí, é claro, fica muito fácil para o demônio. Esses dias eu fiz uma postagem, a Netflix, que está em quase todas as nossas casas, né? Uma pesquisa nos Estados Unidos mostrou que 41% dos programas infantis da Netflix, ou seja, programas voltados para crianças, pré-adolescentes. 41%, segundo uma pesquisa americana, nesses programas eles são tendenciosos a manipular as crianças, trazendo uma linguagem, o quê? LGBT. Dizendo para os seus filhos, para as suas crianças, né? O caminho é esse. 41%. Pesquisa oficial americana. Então, as coisas estão ali, ó, estão dentro das nossas casas, estão entrando. E se não tem oração dentro de uma família, se não tem uma caminhada de fé, se não tem... Como que Jesus respondeu ao demônio? Eu não quero me alargar demais, né? Mas como que Jesus respondeu ao demônio? Todas as vezes Jesus disse, está escrito. Jesus respondeu ao demônio com a palavra. Então, se uma família não tem um encontro com a palavra, com a oração, com Deus, é mais claro que é uma presa para o demônio. E volto no que eu disse no início. O demônio está se levantando contra as famílias. Isso é muito claro, muito claro. Seja de forma escrachada, como foi no carnaval, seja de forma sutil nessas tentações. Mas ele está se levantando contra a sua família. Então, meus irmãos, não é para nós termos medo do demônio. O demônio é um derrotado. O demônio é um derrotado. É para nós termos sabedoria que a palavra de Deus vem nos trazer tudo isso. Não é para ter medo, é para ter sabedoria. A minha família é a minha missão. Para você pai, para você mãe. A minha família é a minha missão. Ok, o meu emprego é muito importante. Vou me dedicar lá. Ok. Mas desde que a minha dedicação lá não faça que eu perca o meu lar. A minha dedicação lá deve ser em favor do meu lar, não o contrário. Lá, vendendo o meu lar, vendendo a minha família. Tudo tem sua importância, mas desde que a minha missão aqui dentro da minha casa de salvar a mim e aos meus não se perca. Então essa sabedoria que nós precisamos ter. E se nós estamos com Deus, numa vida de reta, com oração, com caminhada de fé, claro que nós seremos tentados, isso nós vamos ser, e às vezes a batalha é pesada, mas nós somos vencedores. Não precisa ter medo do demônio de jeito nenhum, mas precisa ter sabedoria. Saber que eu estou numa caminhada de fé, que o inimigo vai tentar me derrubar, vai tentar derrubar minha família, meu matrimônio, meus filhos, mas nós seguimos firmes com Deus, nós vamos ser vencedores. Então que o Senhor nos dê essa graça de termos essa sabedoria e vencermos essa grande batalha. Com Ele nós somos vencedores.